Oi, pra você que tá assistindo esse vídeo, eu tive aula de Direito Civil na segunda-feira, hoje é quarta e eu vou ter aula de Direito Civil de novo, e por isso eu vou estudar a matéria que eu tive na segunda-feira. Para isso a gente vai dar uma lida na apostila, nas anotações, e não vai ter tempo de ver os slides. Já me conformei com isso porque agora são do 1 da tarde, então não vai dar tempo. Eu tenho psicólogo às 3, eu tenho que ir na ótica às 2, e eu preciso ir logo então, porque, enfim. Eu tô visualmente cansada e sem disposição nenhuma pra gravar esse vídeo aqui, mas eu preciso estudar essa matéria hoje pra eu não deixar acumulado. Porque se vocês estavam vendo os últimos study vlogs, vocês viram que eu deixei acumular muita coisa de civil e eu não quero que isso aconteça de novo. Eu acho que eu levei pra casa os marca-textos que eu costumo usar. Então eu tive que dar uma improvisada e pegar esses dois aí, porque eu preciso de um marca-texto amarelo e um roxo claro pra eu fazer o estudo da apostila de civil, né? Não tem condições de fazer de outra forma. Então eu usei esses dois. Só que assim, terrível, né? Porque, tipo, eu tive que usar uma brush pen, que eu tenho dó de usar pra grifar coisa. E essa caneta da Stabilo, ela é muito forte, tipo, ela mancha muito, sabe? Além da ponta dela ser muito fininha, porque ela não é pra usar de marca-texto, né? Então, não dá muito certo. Até porque eu já tô acostumada a usar os negócios que eu costumo usar sempre, que são da New Pen. Então, quando eu uso outro, sei lá, eu estranho um pouco. Essa primeira parte, eu tava dando uma lida na parte da apostila que era referente a uma outra aula, que eu já tinha lido essa parte da apostila, só que eu tive que ler no celular, porque eu tava na faculdade e eu não tinha levado a apostila pra ler. E a aula já ia acontecer, então eu dei uma lida pelo celular e aí por isso não tinha nenhuma anotação. E me dá agonia não ter nenhuma anotação, porque parece que eu não estudei aquela parte. Então eu dei uma relida bem por cima, assim, de novo, só pra eu anotar umas coisas, assim, grifar um pouquinho do que é mais importante e tal, pra deixar meio rabiscado, assim, deixar o meu cérebro entender que, ok, eu já estudei essa parte. Aí depois, isso foi da página 11 até a página 15. Aí eu comecei o estudo na página 15, que é o estudo realmente que eu devia fazer hoje, para a aula de hoje, que é referente à última aula. E aí foi da página 15 até a 19. E assim, vocês podem perceber, né, só deu falando os números, que é pouquinha coisa, tipo, são poucas páginas. Tanto que hoje foi super rápido de ler. Eu não sei se eu tive um pouco mais de facilidade nesses últimos conteúdos, assim, tipo, dessas últimas aulas em específico, mas geralmente é bem mais complicadinho, tipo, por mais que fala, nossa, são só 4 páginas para ler. Mas é uma aula inteira só para 4 páginas e não é uma aula monótona, assim, tipo, não, é uma aula correria com muita coisa para estudar. E as páginas, tipo, tem uma escrita meio difícil, sabe? Então, por mais que seja pouco, assim, demanda bastante tempo. Mas como eu disse, hoje foi mais de boinha, não sei direito o que aconteceu, eu tô estranhando, inclusive. É que eu tô com um pouco de pressa, tipo, eu tava com medo de não conseguir terminar, no caso deu tempo de eu terminar, mas eu acho que eu posso ter acabado fazendo um pouco de qualquer jeito. Tanto que teve vários lugares que eu deixei anotado a lápis que eu não tinha entendido direito. E aí teve algumas coisas que conforme eu li, eu já lembrei, já entendi, e foi à toa que eu anotei. Mas tem outras que realmente eu ainda não fez muito sentido, mas eu sei que se eu pegar pra ver minhas anotações, por exemplo, tipo de sala de aula, eu já vou entender, né? Porque eu lembro de ter escrito sobre isso. Mas eu tô sem tempo, então eu não vou conseguir fazer isso agora. E me dá meio agonia isso, porque às vezes é melhor fazer uma coisa bem feita do que fazer pela metade assim e ficar mais ou menos. Gente, eu acabei de receber um Pix quando eu gravava. Enfim, eu ia dizer que hoje, quarta-feira, né, como eu comentei, e é o dia de Direito Civil, que eu tenho pré-aula de prática jurídica em Direito Civil, a primeira aula de processos, Direito Processual Civil e a última aula de Direito Civil. Então é o dia que só tem Direito Civil. E eu vou tentar agora, quando eu terminar a aula de processo, que é o intervalo, ir lá na biblioteca, lá na informática lá, imprimir os slides de Direito Comercial, que eu tenho aula amanhã, na quinta-feira. E eu comentei no último vídeo que eu vou tentar adotar esse método de usar os slides dela impresso, porque foi o que a professora orientou para fazer a anotação durante a aula no próprio slide, porque a última aula dela foi uma porcaria, eu não consegui prestar atenção em nada, e talvez eu me forçando a anotar no slide mesmo assim,
eu consiga alguma coisa, depois eu venho com retorno pra vocês. Mas eu preciso imprimir essas coisas. E eu não quero imprimir aqui no escritório porque vai gastar muito. São 55 slides. Vai gastar muita folha. Então a faculdade tem uma quantidade certa lá de folha limite que você pode imprimir. A partir disso acho que tem que pagar. Mas é bastante folha e eu não uso aquilo, então tá de boa. Aí eu vou tentar imprimir lá. Eu precisava imprimir isso hoje pra conseguir usar já amanhã. Porque já começa na pré-aula, a aula dela. E pega as 2 primeiras aulas ainda, é tipo, muito tempo de aula. Necessariamente porque tá um saco aquele conteúdo. Na verdade, tem muito conteúdo que tá um saco, porque eu tô tendo várias matérias novas esse semestre. E, por exemplo, direito administrativo, direito do trabalho, direito comercial, que é a mesma coisa que direito empresarial. Todas essas matérias estão sendo novas que eu tô tendo agora. E assim, é bom por um lado, porque tá substituindo algumas matérias meio inúteis que eu tive nos últimos semestres. Inúteis assim, inútil, vai. Porque, por exemplo, tive muita matéria de teologia, sociologia. Claro que é importante, sociologia, muito importante. Mas não é direito, é isso que eu quero dizer. Metodologia científica lá. Direitos humanos estava bem ruim também. Direito constitucional também eu já acabei. Foi péssimo. Tipo, foi muito importante, mas foi muito difícil e chato. E eu preciso rever essas matérias, inclusive, porque eu não absorvi muita coisa, não. E eu sei, tipo, é direito constitucional, é, tipo, extremamente importante. Mas enfim. E aí essas matérias agora que tá entrando são mais direito de verdade, né? Direito administrativo, direito do trabalho. É mais direito mesmo. Só que o problema é que tá introduzindo agora. Então tá tendo todas as aulas, tá sendo contexto histórico e blá blá blá. E aí é muito chato. Só que eu tô com medo que ao mesmo tempo que por enquanto tá chato, depois que começar o conteúdo de verdade, só vai ter direito pesado, assim. Então, tipo, não vai ter nenhuma matéria mais de boa. Tipo, agora é aula do quê? Ah, é de tal coisa. Ah, que bom. Não, não vai ter isso. Então eu tô reclamando, mas ao mesmo tempo eu não devia reclamar tanto, não. Sabe aquele áudio do TikTok que é tipo assim, tá querendo envelhecer antes do tempo? Se liga, garota, aproveita, alguma coisa assim. É tipo isso, eu querendo ter muita aula de direito civil, e tipo, mano, calma, tá tudo tão ótimo. Na verdade não tá também, já tava bem impulsivo o semestre passado, ano passado no geral. E agora tá piorando, e eu tô reclamando ainda que tá um pouquinho mais de boa algumas matérias. É porque contexto histórico é muito chato, é insuportável, nossa, eu não gosto, eu sempre odiei história. E, gente, não é porque eu não gosto de uma matéria que ela não é importante. Eu reconheço a importância. Mas... E fala tchau, Zoe. Fala tchau, fala. Nossa. Tadinha. Tá sol, né? Estou com uma dor de cabeça absurda. Mas eu já tomei remédio. Eu espero que melhore. Eu aprendi o horário que a minha avó passa. Porque agora mudou o horário. Eu passei 2 anos no mesmo horário. Aí agora começou a pegar um povo diferente e mudou e eu ainda não acostumei. Então, ou eu tô sempre chegando muito mais cedo, que é o que geralmente acontece, ou eu chego muito tarde, que já aconteceu também. Ana Laura, é contratar um advogado, certo? Então, mesmo esse povo aqui pode aparecer no processo e juntar uma procuração. Na hora que juntou a procuração, houve o que mesmo? O comparecimento espontâneo. E aí, meus caros, se eles não contestarem, ação possessória contra ele, porque afinal de contas ele tem que me garantir o uso. Tá claro ou não? Então cabe medida possessória do possuidor direto contra o indireto. Meia-noite 10 e minha casa tá com um barulho gigantesco por causa disso aqui, que eu tô fazendo pão de queijo. Por quê? Eu almocei miojo, eu comi batata frita antes de faculdade e levei pipoca e nhoque doce pra faculdade. É tudo que eu comi no dia de hoje. Gostaram? São 5 para meia-noite, exatamente. 5 para meia-noite. Porque uma querida da minha avó decidiu entrar na van errada. Aí a gente teve que voltar. Ela desceu da van que ela tava, entrou na nossa e veio. Incrível. Já chego tarde em casa, aí acontece essas coisas aí por cima. Eu imprimi os papéis, deu muita folha, muito mais do que eu imaginava.
É muito papel. Eu não sei como que eu vou grampear tudo aquilo, porque não cabe tudo aquilo em um grampo só. Não cabe nem se eu dividir em 2. Acho que eu vou ter que dividir em 3. E imagina eu tô usando um e aí acaba e a professora vai usar uma coisa que tá no outro, porque eu dividi em 3, então eu não tô com tudo ali na hora. Então tá na minha casa o outro e aí fica uma bagunça. Não sei o que eu vou fazer. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. Eu preciso comer, que eu tô morrendo de fome.